Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, estou na área para mais uma grande aula e hoje faz um assuntos dos mais pesquisados, mais procurados na área de História. Estamos falando do período das grandes guerras mundiais, tanto a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos que ocorreram nesse período entre guerras, como a crise de 29, mas hoje nós iremos concentrar para falar sobre o primeiro grande conflito mundial, chamado a Primeira Guerra Mundial. E nesse período, gente, é muito importante destacar que ele é dividido por fases, né? Então, não será somente uma única aula, deixa eu botar aqui, não será somente uma única aula que eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Nessa primeira aula, a gente vai se concentrar bem aqui, ó. Deixa eu marcar. Então, nessa primeira aula, eu vou falar sobre todos os antecedentes que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a primeira aula vai ser sobre isso aqui. Depois teremos mais uma aula para falar de fato tudo o que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E uma terceira aula para falar sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então serão 3 aulas para falar sobre esse período, ok? Então hoje nós vamos falar sobre os antecedentes que levaram ao primeiro grande conflito mundial. Observando aqui o mapa da Europa, isso aqui no início do século XX, nós temos grandes nações espalhadas no território europeu. Nós temos o Reino Unido, a França, Espanha e Portugal, na Península Ibérica, o grande Império Russo, e aqui nós temos a Itália, a bota, o Império Germânico, que tinha passado por uma unificação, uma coisa muito importante. Tanto a Alemanha como a Itália, eles tinham passado por um processo de unificação. O que foi esse processo de unificação? Vocês já estudaram isso no ano anterior, onde o antigo Sacro Império Romano Germânico, que era todo esse... Deixa eu apagar aqui o mapa para facilitar a visualização. O antigo Império, Sacro Império Germânico e Românico, quer dizer, Românico e Germânico, pegava todos que eram vários reinos antigos, mas eles sofreram, no século XIX, um processo de unificação. Tanto a Itália, liderados por Giuseppe Garibaldi, e a Alemanha, liderada por Bismarck, eles conseguiram unificar vários reinos que existiam aqui, formando, no caso da Alemanha, a grande nação alemã, e no caso da Itália, o reino da Itália. Então, esse foi o processo de unificação que estiveram no século XIX. Até o século XIX, já existia a França, a Inglaterra, a Espanha e a Rússia, mas a Alemanha e a Itália eram uma coxa de retalho de vários reinos que passaram por um processo de unificação. No caso do alemão, vai ter uma grande guerra com a França, que eu já vou mostrar. E, bem aqui no centro da Europa, nós temos o Império Austro-Húngaro, que hoje você tem aqui a Áustria, a Hungria, a, um pedaço da República Tcheca, e vários países que estão aqui são países pequenininhos, a Eslováquia, a Eslovênia, etc. Então, o Império Austro-Hungria também formou, hoje são vários países, mas naquela época formou um grande território de países unidos. Uma coisa ruim, comparando esses 3 reinos aqui, ó, porque o Império Alemão pegou uma parte da Polônia hoje, mas grande parte, era um povo com cultura muito similar, o povo alemão. A Itália é a mesma coisa. O austro-húngaro não, eram povos um pouquinho diferentes. Então tem um pouquinho dessa divergência em relação a esses 3 reinos, ok? O que acontece? Esses países, a gente vai ver que já os motivos, eles vão criar uma rede de alianças de amizade entre eles. No caso da França com a Inglaterra, mesmo sendo rivais históricos, com a Rússia com a Sérvia, e a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Então eles têm uma rede de alianças de amizade, que eu vou falar já já, ok? O que acontece? Antes da guerra, nós tivemos um período chamado de a Paz Armada.
O que acontece? No final do século XIX, nós tivemos vários conflitos internos, várias revoluções, como a unificação da Alemanha, como eu já falei, a unificação da Itália, problemas na França em relação à República, tudo. E o que acontece? Depois desses conflitos, nós tivemos um período chamado de paz armada, também chamado de Bela Época, onde as nações, de alguma forma, conseguiram se estabilizar dentro do continente europeu, evitando brigas, evitando guerras. Mas, ao mesmo tempo, eles sentiam que podia estourar uma guerra a qualquer hora. É chamado de paz porque eles não entraram em conflito entre eles, no final do século XIX para o início do século XX, mas, ao mesmo tempo, eles estavam se armando. É paz armada porque eles estavam se armando, mesmo não entrando em conflito. Mas o que acontece? Uma série de situações vai acabar assim esquentando o clima, botando lenha na fogueira, que vai acabar estourando a Primeira Guerra Mundial. Eu chamo essas sete situações, são os três motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial, é a turma do ismo: imperialismo, nacionalismo e revanchismo. É a turma do ismo, não esqueçam disso. Esses três motivos vão levar à Primeira Guerra Mundial. E vamos entender cada um deles de forma separada agora. O que foi o imperialismo, nacionalismo e revanchismo. Imperialismo comercial, nacionalismo exacerbado, quer dizer, nacionalismo exagerado, e o revanchismo. Ok? Então, vamos lá. O primeiro motivo é o imperialismo comercial. Lembrando que o continente europeu, desde o século XIX, estava concentrado em simplesmente em formar novas colônias comerciais, chamado de imperialismo comercial. Então a gente vê que países como França, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, entre outros, eles continuavam colonizando outros continentes. O continente americano se transformou em independente, a era das revoluções do século XVIII. Mas a África e parte da Ásia, principalmente o Extremo Oriente ali e a Oceania também, ainda sofriam processos de colonização, muito mais violenta do que ocorreu no século XVI, na era da colonização da América. Muito mais violenta. E agora o foco não é questão de escravidão, mas em busca de matéria-prima, para poder abastecer os grandes parques industriais do continente americano. Matéria-prima para continuar mantendo esses países ricos e poderosos. Busca de metais preciosos, pedras preciosas e matéria-prima, principalmente ferro, cobre, ouro, ou bronze, para continuar mantendo a indústria a todo vapor na Europa. Então eles continuavam focados em colonizar as antigas colônias como a África e, no caso aí, o Extremo Oriente, para simplesmente buscar matéria-prima. E o que acontece? Nessa busca, gente, de matéria-prima, é, o continente africano e aqui o extremo Oriente, aqui no caso da Ásia, foram divididos, partilhados, como se fosse simplesmente, com muitas charges na época, como fosse um grande bolo, um grande frango, uma pizza. Foram partilhados sem respeitar antigos territórios, antigas divisões territoriais africanas ou asiáticas. Simplesmente as nações europeias invadiam e dividiam o território entre si. Só que isso levava um sentimento de raiva e revolta entre eles. Porque muitas vezes, de repente lá, a França e a Alemanha estão dividindo territórios na África, mas um também queria tomar esse território africano do outro. Ah, o francês descobriu que no território alemão, lá na África, tem mais pedras preciosas. E ele, de alguma forma, tentava invadir. E criava um sentimento de simplesmente de inimizade. Um sentimento de simplesmente de quê? De rivalidade entre eles. Porque um estava tentando tomar território dos outros no continente africano ou no continente asiático. Por isso que você tem essa questão do imperialismo, muito importante para entender, porque vai estourar a Primeira Guerra Mundial. Porque um tentando tomar o território do outro na África e na Ásia, criava um sentimento de rivalidade. Ah, você tá roubando coisas que me pertencem ali. Você não deveria fazer isso. Então, o primeiro motivo da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo comercial na África e na Ásia, fazendo com que países europeus começassem a tentar um tomar território do outro desses continentes.
O segundo motivo é o nacionalismo exacerbado, nacionalismo exagerado. Lembrando que nacionalismo é diferente de patriotismo. O patriotismo, gente, quando você tem orgulho da sua origem, do seu território de origem, da sua nação. Ah, eu amo o Brasil, eu conheço os símbolos nacionais, eu tenho orgulho, eu quero torcer para o meu país em competições esportivas, eu quero o melhor para o meu país. Isso é patriotismo. Todos nós temos um grau de patriotismo. Mas o nacionalismo seria o excesso, o radicalismo em relação a esse patriotismo. É quando você simplesmente odeia a nação, a nação vizinha. Você não suporta que a existência da nação vizinha. Você acha que o seu país deve ser o melhor e sobrepor em cima dos outros. É uma questão de você simplesmente querer destruir a sua nação vizinha. Esse sentimento, gente, infelizmente, ainda existe em vários países do mundo. Ainda, infelizmente, não só na Europa, mas ainda existe, ainda até no Brasil ainda existe esse sentimento de que você simplesmente não suporta a existência da outra nação. Você quer ver a destruição, você quer ver simplesmente a outra nação fraquejando. Enquanto a sua, não, quer ver a minha forte, soberana, mas não importa o que acontece com a outra. Gente, o mundo hoje é globalizado. O mundo hoje é troca de mercadorias. Todos nós precisamos de mercadorias ou matéria-prima de outros países, de todos os lugares. Muita gente precisa da nossa matéria-prima. E a gente precisa de tecnologia de outros países. Infelizmente, não dá para viver sozinho. Infelizmente, quer dizer, não dá para viver sozinho. Todos nós precisamos. E é muito importante que a gente possa também, em relação ao turismo, conhecer a cultura de outros povos, trocar experiência, ter grandes competições como a Copa do Mundo de Futebol. É legal você ver um país jogando contra o outro, mas sem desejar o fim do outro. Lógico, questão de patriotismo, eu quero vencer, mas não quero ver o fim do outro. Se você deseja isso, peraí, você tem que fazer uma reflexão, que é muito importante. Então, gente, o que acontece? Nesse período, na Europa, a questão do patriotismo chegou num nível de exagero muito grande, chamado de nacionalismo exacerbado, exagerado, onde as nações simplesmente, principalmente os governos, criavam um sentimento de que meu país, minha nação, tem que ser soberana e desejar o fim e a destruição da outra. Isso levava a choques culturais e muitas vezes levava o quê? Até a confrontos entre eles. Então, esse nacionalismo exacerbado vai ser também um estímulo para o estouro da Primeira Guerra Mundial. Continuando. O outro motivo está relacionado ao revanchismo, principalmente o revanchismo entre a Germânia, a Alemanha e a França. Mas tudo pela questão de uma guerra do século XIX, a guerra chamada uma Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana tem a ver com o processo de unificação da Alemanha, onde o reino da Prússia, da Baviera, entre outros, queriam formar o grande reino alemão e resolveram entrar em conflito com a Alemanha e tomar esses territórios de Lorena e Alsácia. E o que acontece? Os alemães venceram e conseguiram tomar esse território da França. É uma guerra do século XIX, bem no período da unificação da Alemanha, que levou à vitória dos alemães, tomando o território francês. Naquela época, um sentimento de quando você perde uma guerra é que nem num jogo, na final de campeonato, que isso acontece muito. Quando o Corinthians vence o Palmeiras ou o Flamengo, por exemplo, né? Então, o Corinthians vence, o flamenguista e o palmeirense fica doido para ter um jogo, para ter uma revanche, para poder vencer e dizer, não, não, nós somos melhores. Isso não acontece na prática, né? Assim, o Corinthians vence. Mas, assim, esse sentimento de querer, assim, de provar que, não, eu posso jogar de novo e vencer aquele time, faz com que você deseja, você procura uma oportunidade. No caso do futebol, um próximo jogo, mas aí no caso, um desejo de entrar em guerra para poder vencer e se vingar da derrota anterior. Muitas vezes derrotas humilhantes. Então, esse sentimento de revanchismo estava muito presente entre franceses e alemães. Então, nós temos os três motivos que vai estourar na Primeira Guerra Mundial. Lembrando, imperialismo comercial, nacionalismo exacerbado e revanchismo entre franceses e alemães.
Esses 3 motivos vai estourar a Primeira Guerra Mundial. Mas precisa de um estopim, um estímulo. Você já tem tudo assim, tudo em cima da mesa. Mas você precisa de um estímulo, algum fato, para simplesmente dizer, estamos em guerra. E esse estopim é a morte do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Como assim? Entenda da seguinte forma, gente. Entenda da seguinte forma. O que seria esse estopim? Deixa eu... aqui no lado do Francisco Ferdinando. Entenda da seguinte forma. Eu gosto muito de mostrar situações em sala de aula. Imagine que tem lá... Você tem uma namorada, né? Você está feliz com a sua namorada. E de repente sua namorada termina com você e começa a namorar com uma pessoa da mesma sala que você. Só que você não tem muita simpatia com essa pessoa. E você fica com raiva. Pô, minha namorada me largou e tá namorando com aquele outro cara ali. Você já tem um motivo para não gostar do cara. Porque você, na sua visão, o cara tomou a sua namorada. Você fica com raiva. Você tem um motivo. Vai pedir um estopim para você brigar com ele. Então vamos dizer que você está saindo da sala de aula, você encontra com ele na porta e de repente vocês se esbarram. E você fala, esse é o motivo que eu queria para brigar com ele. Uma justificativa. Eu já não gosto dele, encontrei essa justificativa. E você começa a brigar com ele. Lógico, não façam isso, é só uma reflexão, para vocês entenderem. Então, gente, já tinha os motivos na mesa. Precisamos de um estopim para estourar a guerra. E esse estopim é a morte de Francisco Ferdinando. Quem é Francisco Ferdinando? Ele era um príncipe da Áustria-Hungria. Lembra que eu mostrei os países? E ele queria simplesmente um processo de expansão do Império Austro-Húngaro e queria invadir e conquistar a Sérvia. A Sérvia era um grande parceiro da Rússia. Francisco Ferdinando, príncipe, queria mostrar para o seu pai, falou, pai, é para conquistar a Sérvia para o senhor. E futuramente eu serei o imperador da Áustria-Hungria e vou mostrar o território que eu conquistei. Ele invade e conquista a Sérvia. A população sérvia não gostou nada disso, ficou bastante revoltada. E Francisco Ferdinando, ele resolveu desfilar de carro aberto na Sérvia, dizendo que seria o futuro imperador da Sérvia. A população sérvia estava muito revoltada. E um grupo armado falou, não vou deixar fazer isso não, isso é uma humilhação para o nosso país. Quando Francisco Ferdinando, desfilando de carro aberto, esse grupo armado invadiu a passeata e matou Francisco Ferdinando a tiros, na frente de todo mundo. Olha só. O pai de Francisco Ferdinando, porque isso é um absurdo, declarou guerra contra a Sérvia, dizendo que ia destruir a nação sérvia. A Rússia, na mesma hora, falou, não, você não pode fazer isso não. Pera aí. A Sérvia é minha aliada. Se você fizer isso, eu vou invadir e vou destruir você. A Alemanha, que tinha um acordo comercial com a Áustria-Hungria, falou, ei, Rússia, eu já não gosto de vocês. Se vocês invadirem a Áustria-Hungria, eu declaro guerra a você. A França, que já tinha perdido a guerra franco-prussiana, falou, ei, peraí, eu gosto da Rússia, eu tenho um acordo comercial com a Rússia. Se você invadir a Rússia, eu invado vocês. A Itália falou, opa, peraí, eu tenho um acordo comercial com a Alemanha. Se você invadir a Alemanha, eu invado vocês. A Inglaterra, peraí, não é bem assim não. Se você invadir a França, eu vou invadir vocês. Então, gente, olha só, estão entendendo? O estopim da guerra foi a morte de Francisco Ferdinando, onde já tinha vários motivos em cima da mesa. A turma do ismo, do imperialismo, nacionalismo e revanchismo, fez com que simplesmente essas nações entrassem em guerra. O estopim motivou o estouro da Primeira Guerra Mundial. Chama de Primeira GM. A Primeira Guerra Mundial. Entendeu? E assim os países vão se unir em 2 grandes grupos. Chamado a Tríplice Entente, formado pelos reinos, quer dizer, a Tríplice Entente formado pelo Reino Unido, a Grã-Bretanha, pela França e o Império Russo. E a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, Áustria-Hungria e Itália. Entenderam? Que as bandeiras antigas dessas nações. E assim você tem o estouro da Primeira Guerra Mundial.
É muito importante entender que aqui você tem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial, esses países aqui vão formar os aliados, entendeu? Na Segunda. E, e Alemanha, Itália e Japão vão formar o eixo, entendeu? Mas por que estou escrevendo isso? Por que estou escrevendo isso? Porque, para não confundir, porque aqui, ó, na Primeira Guerra Mundial, aqui é a Tríplice Aliança. E aqui é a Tríplice Entente, na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, os nomes mudam. Aqui, esses três países vão formar os aliados, e esses dois, junto com o Japão, vão formar o eixo, tá bom? Isso na Segunda Guerra Mundial. Só uma questão para não confundir, beleza? E assim você tem a formação dos blocos que vão lutar na Primeira Guerra Mundial. E na próxima aula a gente vai ver como foi esse grande conflito mundial. Vamos responder algumas questões? Questão 1. A virada do século foi marcada por tensões na Europa. Cite 3 situações. É a turma do ismo, tá? É a turma do ismo. Imperialismo, nacionalismo e revanchismo, tá bom? Então, esses são os 3 motivos, as 3 situações que vai levar ao estouro da Primeira Grande Guerra Mundial, ok? 2. Explique quais foram as alianças formadas nesse período. Lembrando que a aliança contra a Entente. Lembra que a aliança formada por Itália, Alemanha e também o Império Austro-Húngaro. E a Entente formado pela França, Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda, e também a Rússia, o Império Russo, ok? 3. Descreva os acontecimentos que culminaram na Grande Guerra Mundial. Foi a morte do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando, ok? O FF. E a morte dele vai levar ao estouro da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então aqui são as questões do livro para vocês estudarem, refletirem, resolverem. E na próxima aula a gente vai entender melhor como foi esse grande conflito mundial. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.